E aí galera tricolor, feliz da vida, hein? Flusão venceu o Fla-Flu 1 a 0, gol do André, e se recuperou daquela cacetada lá, aquela sapatada de quarta-feira. Que bom que o Fluminense se recupera logo no Fla-Flu, hein? Aqui é o Fã na Lata, um canal dedicado à nossa grande paixão, o Fluminense Futebol Clube. Eu sou Alexander Guimarães e se você gostar desse vídeo, aciona aí o likezinho aí, dá uma força aí, dá um joinha aí. Se você não for inscrito, se inscreva, compartilhe com os amigos que o Flu na Lata agradece. Bom, hoje domingo, o Fluminense enfrentou o Fla-Flu, foi o Fla-Flu lá na Neoquímica Arena, né? O estádio do como agora é chamado estádio do Corinthians lá em Itaquera, né? Foi o terceiro Fla-Flu na história lá em São Paulo, na capital paulista. Os dois primeiros confrontos entre Flamengo e Fluminense, os dois primeiros foram realizados no Pacaembu, terminaram em 0 a 0, um amistoso em 1942 e um jogo pelo Campeonato Carioca em 2016, porque naquela ocasião o Maracanã estava em obras para as Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, né? Dessa vez foi por conta do Maracanã estar na mão da Conmebol para a Copa América. No dia 10 de julho terá a final da Copa América, né? E aí o Maracanã não tá podendo ser utilizado pela dupla Fla-Flu. Eles foram lá para a Terra da Garoa fazer mais um grande Fla-Flu, mais um clássico das multidões, como diria o jornalista Mário Filho, né, que dá o nome ao estádio do Maracanã. Né? O Fluminense teve pressionado porque tinha perdido de 4 a 1 para o Atlético Paranaense na quarta-feira. Né? A única coisa, se é que a gente pode comemorar num 4 a 1, né, seria o gol do Fred, né, que o Fred abre o marcador contra o Atlético Paranaense logo com 1 minuto de jogo. Né? Ele chegou a 153 gols na história do Campeonato Brasileiro, se tornou o terceiro maior artilheiro da competição, ao lado do Edmundo, a um gol do Romário, que tem 154 na história. O Roberto Dinamite já fica mais difícil alcançar, que o Roberto tem 190 gols nos Brasileirões da vida, né? Mas não deu nem para comemorar. Vai comemorar o quê? Tomou de 4 a 1, não deu nem para parabenizar o Fred, né? E o Fluminense muito pressionado, teve os retornos do Caio Paulista e do Samuel Xavier, e o Roger Machado promove a entrada do Casares no lugar do Nenê. A gente imaginou, bom, o Fluminense vai propor jogo, a coisa vai melhorar, vamos para dentro do Flamengo. Pois é, o Fluminense não propôs jogo, deu a bola para o Flamengo como sempre faz com todos os adversários, esperando sair no contra-ataque, mas cadê que os contra-ataques saíam? Cadê que o Fluminense chegava na frente que fossem contra-ataques? O Fluminense no primeiro tempo só teve uma chance, uma finalização, um cruzamento do Egídio para a cabeçada do Fred, e o Diego Alves bem posicionado defendeu, né? O Flamengo, mesmo com todos os desfalques, né? Everton Ribeiro e Gabigol na seleção brasileira, disputando a Copa América, né? Arrascaeta estava até pouco tempo disputando a Copa América pela seleção do Uruguai, o Isla na seleção chilena, o Diego Ribas não atuou porque machucou-se, né? Se lesionou, até uma lesão meio séria pelo que eu li. O Gerson já no Olympique de Marselha não atua mais pelo Flamengo, mas mesmo com tantos desfalques, o Flamengo tem até lidado bem com isso no Brasileirão, e tem um time, um elenco bom o suficiente para conseguir se virar mesmo com todos esses problemas, né? Tanto é que o Fluminense deu a bola para ele e ele dominou o jogo. Foram 5 oportunidades, pelo menos, criadas para fazer o gol, né? Ainda bem que eles não fizeram. Uma chance cara a cara do Bruno Henrique, cara a cara que o Marcos Felipe defende, salva. Um chute do Pedro, Marcos Felipe defende. Um chute do Michael, acho que é Michael que fala o nome do jogador do Flamengo. Marcos Felipe defende. Bola na trave numa cabeçada do Gustavo Henrique. Rodrigo Caio no final do primeiro tempo chuta a bola, passa raspando. 0 a 0, ótimo para o Fluminense no final do primeiro tempo. E a gente sabe, pô, se isso não mudar, cara, não dá para jogar dessa maneira. Pelo amor de Deus, Roger Machado muda o time. O primeiro tempo começa mais ou menos parecido, o Flamengo em cima. Eu falei, não é possível que o Fluminense vai ficar jogando dessa forma o tempo inteiro e sem sair no contra-ataque.
Mas o Roger Machado, graças a Deus, ele faz uma mexidas a partir dos 20, aos 20 minutos do segundo tempo que mudam a história do clássico, né? A história do jogo. Né? Ele tira o Casares e põe o Nenê e tira o Fred e põe o Luca. O Luca entrando no lugar do Fred, a gente normalmente ia fazer uma cara feia, né? Mas o Luca entra bem na partida, né? Entrou bem o Luca na partida. Na maneira dele, mas ele entrou bem, né? E o Nenê no lugar do Casares é o seguinte, o Nenê é um jogador o seguinte, ele entrando, a gente já comentou isso em outras edições do Flu na Lata, né? O Nenê entrando no segundo tempo, ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo, ele teve 30 minutos de jogo, porque o jogo foi até 50 minutos, ele pode dar tudo de si. Ele não precisa ficar dosando, ou de repente se cansar e tá morrendo, e o Roger Machado demora para tirar ele. Ele, com 30 minutos para jogar, 25 minutos, 30 minutos, ele pode dar tudo de si, e foi o que aconteceu. Ele deu tudo de si, mostrou todo o seu repertório, inclusive avançando pelo meio, distribuindo jogadas, fazendo lançamento. Ele foi ótimo, foi excelente para o Fluminense. 5 minutos depois, aos 25 minutos, né, o Luiz Henrique entra na equipe do Fluminense no lugar do Caio Paulista, muito cansado. O Caio Paulista tentando puxar o time para frente e o time não vinha com ele, né? O Luiz Henrique também, graças a Deus, entrou, foi uma beleza, fez uma diferença, inclusive faz ele que dá o passe pro gol do Fluminense, né? Você vê, o Nenê faz um lançamento pro Luca, o Diego Alves sai mal atabalhado do gol, o Luca passa por ele, chuta, pena que ele chuta fraco, e o William Arão até com uma certa facilidade consegue não deixar que a bola vá para o gol, né? Mas o chute do Luca foi muito fraco, né? Pena que ele não caprichou no chute, não bateu, não deu o chute mais forte, ele já perdeu uma grande oportunidade ali. O Luca ainda tem uma oportunidade, uma cabeçada dentro da área, o Diego Alves bem posicionado defende. Tem uma bola para o Luiz Henrique muito bem na partida, passa pelo Felipe Luiz, depois passa por um outro marcador, dá um chute, o Diego Alves faz um defesaço, quer dizer, tô mostrando aí como é que o Fluminense melhorou com a entrada desses caras, né? O Luca também, o Nenê faz um outro lançamento pro Luca, ele dá um chute, obriga o Diego Alves a fazer uma grande defesa. Um time que teve uma finalização no primeiro tempo, começou a criar várias finalizações no segundo tempo. Apareceu uma estatística que o Flamengo tinha 12 finalizações e o Fluminense já 8, quer dizer, isso antes do gol do Fluminense. O Fluminense, a partir daquela estatística ali, já tinha criado mais 7 oportunidades, né? 7 finalizações a mais do que no primeiro tempo. Olha a diferença, né? O Roger Machado depois tira, no final da partida, aos 41 minutos, tira o Martinelli cansado e bota o André, que vai ser o herói do jogo. E depois ele tira o Gabriel Teixeira e põe o Kaique, né? E o Fluminense, que não estava conseguindo fazer contra-ataques no primeiro tempo, como eu demonstrei com essas jogadas, começou a fazer contra-ataques. O Flamengo, o jogo ficou aberto, o Flamengo atacando e o Fluminense também. O jogo virou um Fla-Flu, né? Tava faltando o Flu entrar em campo, virou um Fla-Flu de verdade, né? E aí, perto dos 45 minutos, o Nenê sai fora com muita categoria da marcação do meio ali do Flamengo, dá um passe, se não me engano, quem recebe a bola é o Kaique, que estica para o Luiz Henrique. O Luiz Henrique vai pela direita, entra na área, passa pelo seu marcador, cruza dentro da área e o André define a partida. O André entra, pimba, faz 1-0 Fluminense aos 45 minutos e meio, já no finalzinho da partida. O André entrou para ser o herói da partida. Aquela confusão toda, aquela vibração, aquela algazarra toda. O Fred chega até a derrubar o Roger Machado na comemoração. O Roger Machado cai, quase quebra um óculos dele. O Biel ajuda ele a levantar. Enfim, o Fluminense faz 1-0 aos 45 e meio do segundo tempo. O Flamengo tenta desesperadamente, até com bolas alçadas na área, tentar alguma coisa. O Fluminense consegue segurar, inclusive inteligentemente, levando a bola mais à frente. E o Flusão vence o Flamengo por 1-0, apesar de todo o sufoco no primeiro tempo, porque as mudanças que o Roger Machado fez
surtindo efeito, o Fluminense conseguiu fazer contra-ataques, podia ter feito mais de um gol até, depois das mexidas. E o Fluminense aí realmente foi um time reativo, um time perigoso nos contra-ataques, coisa que não estava acontecendo. A pergunta que fica qual é? Pô, será que não dá para jogar sempre assim não? Será que não dá para, se é para ser um time reativo, será que não dá para ser sempre um time assim que consiga fazer contra-ataques? E o Roger Machado fica com um dilema, né? Ele tem três meio-campistas, Casares, Ganso e o Nenê, que se você botar eles para jogarem de início, não tem muita lógica você começar propondo um jogo reativo, né? Casares um jogador mais de armação, o Ganso também. O Nenê um jogador assim mais de ir à frente, receber uma bola, fazer uma tabela, também não é tanto de armação assim. O Nenê claramente, como já vimos numa uma outra partida que ele entrou no segundo tempo, agora não lembro qual foi, que ele entrou no segundo tempo, ele foi muito bem entrando no segundo tempo. Em outros dias a gente já tem comentado isso, né? Ele não precisa estar se preocupando em segurar a onda dele, ele vai com tudo mesmo. E Ganso e Casares é aquele negócio. São tipo de jogadores para um jogo mais de propor jogo e não tão reativo. Não sei o que o Roger Machado vai fazer. Dificilmente ele vai mudar o esquema. Ele poderia testar o Gabriel Teixeira no meio, junto com o Iago e o Martinelli. Poderia botar Iago, Martinelli e André, três volantes, né, já que o Iago sabe fazer o trabalho de transição e o Martinelli também sabe ir à frente. O André ficaria mais ali de primeiro homem, de meio de campo, né, protegendo os zagueiros. Enfim, vamos ver o que o Roger Machado vai fazer. Eu só espero que o treinador do Fluminense não ache que o Nenê entrou bem a partir dos 20 minutos, que o Nenê tem que voltar a ser começar a partida jogando, né? Porque ele arrebentou com o jogo. Ele arrebentou com o jogo no final da partida porque ele não ele pôde ir com tudo sem se precisar estar se poupando, afinal de contas ele tem 39 anos. Quem tem 39 anos, se começa desde o início e sabe que só vai sair com 60 minutos de jogo, 70 minutos de jogo, às vezes 80 minutos de jogo. Teve um jogo que ele saiu com 43 minutos do segundo tempo. O cara naturalmente vai se poupar um pouco para aguentar até o final. Vamos ver se o Roger Machado percebe isso, né? Bom, grande vitória do Flusão. Flusão sobe um pouquinho na tabela, nono colocado. Próxima partida do Fluminense é contra o Ceará em São Januário, porque o Maracanã está com a Comembol, né? Às 9h30 da noite, próxima quarta-feira, dia 7, às 9h30 da noite, deve ser o jogo provavelmente da TV, da Rede Globo de televisão, né? Vamos ficar de olho aí na telinha, né? Provavelmente. Uma notícia não muito legal, nossas meninas perderam de 1-0 para o Real Ariquemes lá em Rondônia e nos pênaltis também foram derrotadas 3-1 para o time lá de Rondônia, estão fora do Brasileirão Feminino A2. Uma pena, né? A gente torcendo aí para o Fluminense chegar na Série A1 do Brasileirão Feminino, né? Outra informação que o Nino, que jogou muito bem, assim como o Lucas Claro, essa partida, o Nino estará nas Olimpíadas de Tóquio, está entre os convocados para servir a seleção olímpica, né? Eu já tinha falado isso, que ele teve nos amistosos, né? Provavelmente ele seria chamado para a lista que iria a Tóquio mesmo, foi chamado. Outra notícia que o Wallace não vai para as Olimpíadas de Tóquio, mas ele estará junto da seleção brasileira olímpica na preparação. Eu digo, Roger Machado, a seleção brasileira está chamando o Wallace para ajudar na preparação. Por que você não pega esse garoto e utiliza ele, Roger Machado? O Wallace, de repente, pode ser esse cara que pode atuar nesse meio campo do Fluminense aí e ajudar nessa transição, já que provavelmente o treinador do Fluminense vai querer manter o esquema dele, né? Agora, eu acho o seguinte, acho que o Flamengo inclusive fez isso durante a partida, pode tanto propor jogo, como uma hora ele pode sair em contra-ataques. Não precisa estar toda hora só jogando de uma mesma forma, esperando sair nos contra-ataques. Mas enfim, valeu para a vitória, grande vitória num Fla-Flu, e o Fluminense já soma aí 13 pontos no Campeonato Brasileiro. Seguimos em frente, Flusão. 40 minutos antes do nada, como diria Nelson Rodrigues. Eis o Fla-Flu maravilhoso.
Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!